Nosso protagonista Gray é um jovem comum que vive em um vilarejo e ao encontrar com uma menina fugitiva com poderes incomuns, acaba indo de base tentando proteger ela, mas é salvo ganhando parte da vida da garota, ficando ligado a ela pra sempre e por isso tem que embarcar com ela em uma nave em uma viagem perigosa pra Ilha das Estrelas, um lugar mágico com poderes misteriosos. E galera, a gente chegou aos 200 mil inscritos, cara, eu não sei nem o que falar, vocês são fora da linha, valeu mesmo galera. Bora chegar então agora aos 250 mil, então bora dar aquela força pro canal e se inscrever e caprichar no like aqui embaixo pra bater a meta de 6.204 likes. E agora bora lá. O anime começa com a Tenente Catalina fugindo do Império West com Lyria, uma garota que era mantida presa para experimentos pelo Capitão Pomer. Elas são cercadas e ele pega um cristal que deixa Lyria mal, mas de repente o cristal sofre uma reação e se quebra, causando uma explosão que faz Lyria cair da nave que tava. Perto dali, em um vilarejo, Gray trabalha normalmente quando ele e seus amigos, junto com o dragão Vern, vê uma luz caindo do céu. Ele e Vern correm até o local da luz, onde encontram Lyria caída no chão. Meio perdida, ela fica preocupada de onde estava sua amiga Catalina. Então Gray resolve ajudar ela quando dois soldados aparecem e tentam capturar Lyria. Gray derrota os dois facilmente, mas um deles lança um sinalizador mostrando a localização de Lyria para os outros do Império, e a Catalina que também vê a localização. O grupo foge até serem cercados, mas felizmente Catalina aparece e salva eles usando uma magia de gelo que prende os soldados. Juntos eles fogem dali e Catalina explica que tem uma nave próxima para fugir com Lyria. Gray pergunta por que o Império West estava atrás delas e Catalina explica que Lyria é uma garota especial e por isso eles mantiveram ela presa, e ela que era tenente cansou de ver aquela situação e salvou Lyria. Gray então resolve ajudar elas a chegarem na nave, já que ele conhecia o local. E assim, com Gray guiando o grupo, eles seguem um caminho até encontrarem os soldados ameaçando civis em troca de informações sobre a Lyria, uma garotinha com seu pai. Eles ameaçam a vida da filha do coitado, mas Gray e Catalina salva eles. Depois de Catalina pedir desculpas por ter colocado eles em perigo, Gray pede para o cara cuidar de todos do vilarejo e o grupo segue seu caminho. Porém acabam cercados por Pomer e os soldados. Eles são atacados por uma hidra a comando de Pomer, que leva Gray para longe do grupo. Ele tenta fugir, mas a criatura cerca ele com seu fogo e o ataca, ferindo Gray gravemente. Vern dispara chorar pela eliminação do seu amigo, mas Lyria concede seu poder a ele, fazendo Gray voltar à vida sem nenhum ferimento. Com os dois poderes, eles invocam Bahamut, um dragão negro super gigantesco, mas como um clássico vilão que não sabe a hora de aceitar a derrota, Pomen manda a Hydra atacar. Porém nada parece ter efeito contra Bahamut, então chega a sua vez de atacar. Bahamut cria uma bola azul e lança na Hydra, criando uma mega explosão no local que obviamente preocupa a população do vilarejo, que viu a explosão. Com sua Hydra derrotada, finalmente Pomen percebe que é o momento de recuar. Rapidamente o Império deixa o local e assim o colar de Lyria absorve o dragão invocado e Gray acaba desmaiando. Em um flashback vemos Gray criança lendo a carta de seu pai que diz que estava esperando por ele em Estalúcia, a Ilha das Estrelas. Ele diz pra Vern que na carta seu pai contou sobre dragões gigantes, ilhas de vento e de fogo e claro, a Ilha das Estrelas, um lugar onde tudo era mágico e com poderes misteriosos. Porém seu amigo Aaron aparece e diz que tudo aquilo não passava de contos de fada. Gray se irrita e diz que o lugar é real e que um dia ele vai voar e se juntar ao seu pai na Ilha das Estrelas. Quando Gray acorda, vê Lyria que se emociona ao ver que ele estava bem. Ele pergunta como estavam todos do vilarejo e Catalina explica que ele foi o único que se machucou e não apenas se feriu, mas chegou de fato a ser abatido. Ela explica que magia não ressuscita os eliminados, mas o poder de Lyria sim. Catalina conta que nos últimos anos, o Império pesquisou sobre os cristais primitivos para expandir seus domínios, mantendo Lyria presa como núcleo da pesquisa, porém sem conseguir liberar a maior parte de seu poder. Lá ela ficou presa por anos até que foi libertada por Catalina. O poder dela vinha de um cristal primitivo e era capaz de controlar feras e relíquias das estrelas, como o dragão Bahamut e outros. Como os dragões eram controlados pelas estrelas lendárias, Gwen pergunta se ela era uma, mas Lyria não sabia, pois não tinha lembranças antes de ser capturada pelo Império. Ela explica que nem sequer sabia por que tinha poderes, mas quando viu ele ferido, soube de alguma forma que poderia ajudar. Então ela juntou a força vital dela com a dele, ou seja, agora eles dividem a mesma vida e não podiam se separar, pois ao se afastarem, a ligação entre eles ficaria fraca e eles iriam de base. O problema é que elas têm que deixar o vilarejo antes que o Império volte. Por isso, Catalina pede desculpas por ter envolvido Gwen, mas pede para ele ir junto com eles na jornada. Ele aceita o pedido, pois além de não ter muita escolha, pois ele queria viver, ainda era um grande sonho dele viajar pelo mundo. E assim, Lyria e Gray ficariam juntos. Então Catalina diz que eles irão para a Ilha das Estrelas, onde poderiam obter respostas, justamente onde o pai de Gwen estava. Então Gwen dá as notícias da partida para o povo do vilarejo, explicando que vai além do Vale Proibido para a Ilha das Estrelas, o que deixa seu amigo Aaron nem um pouco feliz. Ele questiona por que Gwen vai partir em uma viagem tão perigosa. Porém, as pessoas do vilarejo lembram que esse sempre foi o sonho dele, e que agora poderia finalmente
finalmente se realizar. Para deixar Elrond mais tranquilo, Gwen promete que depois dessa jornada vai voltar para casa. E assim no dia seguinte, Gwen se despede de todos e parte na nave que Catalina tinha falado antes. Porém, eles têm alguns problemas na decolagem e quase batem uma montanha, mas felizmente Catalina consegue decolar e subir a tempo deles não baterem. E assim o grupo parte para sua jornada. Mas depois de algum tempo voando, a nave volta a dar problema e eles acabam fazendo um pouso forçado. Um sujeito que viu a queda deles faz algumas críticas de como Catalina pilotou a nave de forma bem enxerida e vai embora em seguida. Logo Gwen avista uma aeronave fazendo eles perceberem que estavam na cidade central Eora. Na cidade, Catalina explica que lá era um lugar de comércio onde viajantes de todos os lugares iam e vendiam qualquer tipo de suprimento. Como o Império não costumava agir por lá, Catalina resolve que era melhor eles aproveitarem para comprarem coisas para viagem. Nisso descobrimos seu amor por animais através de um gatinho fofo que estava em uma das lojas. E ao perceber que Vern também era um bichinho, começa a seguir ele por toda parte para apertar ele. Lá Lyria se apaixona por um diário e Catalina compra para ela levar ele para ajudar ela a aprender a ler e escrever. Depois das compras, a turma vê uma estátua grande e o cidadão explica que ela é a deusa do vento Tiamat e que todos da cidade costumavam agradecer ela pela brisa agradável da ilha. Mas com o tempo, todos esqueceram ela e não agradecem mais pela brisa. No dia seguinte, Catalina descobre que todos os voos das aeronaves estão esgotados e sem previsão de quando teria um voo disponível. Enquanto ela tenta arrumar uma solução para o problema, Gwen admira as aeronaves quando encontra com Rakan, que percebe sua paixão por aeronaves. Ele explica para Gwen que para fazer uma nave voar não era fácil, pois além de entender sobre a nave e dos controles, ainda tinha que saber ler o vento que mudava a todo instante. Então ele leva Gwen, Lyria e Vern até sua loja onde a nave dele estava. Rakan explica que ama naves e como a deles tinha se destruído, ele resolveu consertar ela. Porém não podia garantir que iria voltar a voar, mas ele promete que iria dar seu máximo, lá ele. Nesse momento, dois estranhos aparecem dizendo que estão dando uma nave de graça, Drang e Stern. Rakan acha um pouco suspeito e eles insistem em oferecendo maçãs junto com a nave. Porém Drang acaba soltando por acidente que sabia sobre Catalina, fazendo eles perceberem que os dois provavelmente eram do Império. Com o disfarce estragado, os dois se preparam para atacar, mas com a ajuda de Rakan, o grupo consegue escapar. Porém Drang e Stern alcançam eles. Então depois de tentarem escapar algumas vezes, Gwen pede para Lyria e Vern deixarem ele para trás para que ele possa atrasar os dois. Ele se prepara para lutar com os estranhos, mas antes que pudesse fazer uma espécie de cipó, uma mulher estranha faz cair uma pedra entre eles. Nesse momento, Rakan aparece mostrando para eles uma passagem subterrânea. O grupo segue por lá até chegar onde Catalina estava. Mais tarde, ela descobre o ocorrido e percebe que eles precisavam conseguir um voo quanto antes, já que aquilo podia significar que tinham pessoas do Império atrás deles no local. Enquanto conversam, aparece uma garota chamada Ciero, que é dona da loja e apesar de ser adulta, aparenta ser criança por ser uma Harvin. Ela explica que apesar da falta de passagens de voo, tinha uma aeronave usada à venda, porém eles precisariam de um piloto. A mesa ao lado acaba ouvindo a conversa e comenta que Rakan era um excelente piloto, porém ele só sabia tentar consertar uma aeronave que estava destruída. Então o grupo decide tentar chamar Rakan para ser o piloto da nave e vão até o local que ele ficava, consertando a aeronave para fazer o convite. Nesse momento chegam vários soldados do Império seguindo o General Fúrias, uma criança irritada que planeja destruir a ilha. Um dos soldados pergunta se não era um exagero dele fazer tal atitude, porém Fúrias o elimina sem piedade. Ao ver a cena, Lyria se assusta e acaba fazendo barulho, fazendo eles serem descobertos. Fúrias dá ordem para seus homens atacarem e alguns magos tacam fogo neles, mas felizmente o grupo consegue escapar a tempo. Quando Fúrias vê Catalina, reconhece ela como ex-tenente e fugitiva do Império. Então ele cerca todos eles com seus soldados, se divertindo com a situação. De repente, alguém começa a disparar de longe. Era Rakan ajudando o grupo mais uma vez. Ele dispara no chão perto dos soldados e dispara uma vez perto do grupo, fazendo Gwen encontrar uma passagem subterrânea. Lá eles encontram com Rakan. Mais tarde, já a salvo, Gwen explica que eles precisam de um piloto para saírem da ilha e pede para ser ele. Mas Rakan nega o pedido, explicando que prometeu a si mesmo que voaria novamente somente com sua nave que ele estava consertando. Ele explica que conheceu ela quando criança e cresceu consertando ela para voar. Porém, quando finalmente conseguiu fazer a nave funcionar, pouco tempo depois ela do nada parou de funcionar, mesmo com ele já revisando tudo e não tendo nada de errado, como se a nave simplesmente se recusasse a levantar voo. Mas mesmo não voando, ele diz que ensinará a Gwen tudo que sabe. Porém, antes de mais nada, eles tinham que avisar a cidade do plano de Fúrias. No caminho, eles encontram novamente com Drang e Stern, que novamente oferecem uma nave para eles. O grupo nega a oferta e uma luta começa entre eles até que um furacão chega, dando fim à briga. Os dois, sabendo que se tratava de Fúrias, rapidamente mete o pé, fazendo Catalina perceber que eles não estavam sob ordens de Fúrias, mas eles continuavam sem saber como Fúrias planeja destruir a cidade. Então Lyria diz que estava sentindo como se a tempestade misteriosa que surgiu no lugar estivesse sendo controlada. Com a tempestade forte, as casas começam a cair e todos se
se escondem em um abrigo, porém eles percebem que do jeito que as coisas estavam indo, em breve todo o lugar também cairia. Por isso Hakan dá a ideia deles usarem a única nave restante, que era grande o suficiente para transportar mulheres e crianças, mas o único piloto do local estava ferido. Então Hakan é obrigada a abrir mão do seu sonho e aceitar pilotar em outra nave sem ser a dele. Porém, antes de fazerem qualquer coisa, Furious destrói a única nave restante que eles tinham. Então Furious explica que a deusa do vento Tiamat irá causar a destruição da cidade. Como Lyria tinha sentido algo no céu, ela pede para Hakan levar ela em alguma outra nave qualquer para que ela chegue perto o suficiente para usar seu poder para parar Tiamat. Hakan, mesmo sem entender o que Lyria poderia fazer, explica que ainda restava apenas uma única nave que poderia talvez sobreviver à tempestade, e embora não fosse grande para transportar a população, talvez aguentaria levar eles. Então Hakan leva todos para sua nave, que ele tentou fazer funcionar durante todos esses anos, torcendo para ela não ter voado até então por estar esperando aquele momento que permitiria eles salvarem a cidade. Por coincidência ou não, mas para a alegria do grupo, a nave de fato funciona e levanta voo, e assim Hakan, pilotando a nave dos seus sonhos, vai em direção onde a Tiamat está, embora inconsciente, graças ao Império que controla ela com um de seus cristais. Porém, quando o grupo chega mais perto da nuvem que ela está, Tiamat começa a atacar o navio com raios roxos, mas graças às habilidades do piloto, eles conseguem se aproximar em segurança. Lyria tenta falar com Tiamat, porém ela não escuta e ataca eles novamente, mas dessa vez com ainda mais potência. Então Lyria bola um plano com Gren. Ele pede para Hakan levar a nave para cima da Tiamat e chegando lá, Lyria empresta o poder de Bahamut para ele. Em seguida, Gren pula da nave em direção a Tiamat sem nenhuma noção do perigo, mesmo sendo ferido. Mas felizmente ele consegue quebrar o cristal que estava controlando Tiamat, causando uma explosão. Ferido, Gren cai, mas a deusa recobra sua consciência e salva ele. Além disso, ela ainda concede um presente para Lyria e desaparece em seguida. De volta à cidade, eles dão a notícia que tinham solucionado o problema e todos comemoram, mas Hakan lembra a eles que deveriam ser mais gratos à deusa Tiamat para que aquilo não ocorra novamente, e todos concordam. Mais tarde, Catalina cura os ferimentos de Gren com sua magia e pede para ele não arriscar sua vida daquela forma, pedindo para que ele consulte ela antes de fazer algo do tipo, já que agora ela era uma espécie de guardiã dele. Depois, todos se reúnem para comerem e Gren dá uma olhada no presente de Tiamat, porém ao tocar nele, Gren e Lyria vê algumas imagens. Nesse momento, Sierra aparece novamente e diz que aquilo que ela ganhou era uma parte do mapa celeste, e Catalina explica que dizem que todas as partes devem ser reunidas para atravessar o Vale Proibido, que separa os céus, ou seja, eles precisam do mapa para chegarem na Ilha das Estrelas. Lyria descreve o que viu e Sierra diz que segundo a descrição parece ser a Ilha Fremel, no Ducado de Volts. De noite, Gren vai até Hakan e pede para ele ser o piloto para levar ele à Ilha das Estrelas onde seu pai está, e Hakan fica animado com a ideia de ir junto com eles na jornada. E assim, no dia seguinte, o grupo se prepara para partir com Hakan animado para fazer sua nave conhecer outros céus. Mas antes de partirem, Sierra aparece dizendo que tinha um pedido para fazer. Ela explica que eles devem encontrar um cliente lá no Ducado de Volts e lá ele daria mais informações. Lyria diz que também gostaria de ir para lá para entender por que o mapa celeste mostrou o lugar. Então, depois de todos nomearem Gren como capitão da nave, ele dá a ordem do novo destino, o Ducado de Volts. Enquanto isso, em outra nave, Drang e Sturm conversam com alguém de armadura. Eles pedem desculpas por não ter tirado o grupo de Gren antes da cidade ser destruída, explicando que eles conseguiram parar Tiamat. Depois de um tempo viajando, o grupo finalmente chega em Volts. Lá eles voltam a encontrar Sierra, que misteriosamente chegou antes deles. Ela marca de encontrar com eles depois e explicam para terem cuidado, pois os nativos não costumam ser receptivos com forasteiros. Mais tarde, eles se encontram com Sierra, onde descobrem que o cliente que ela mencionou anteriormente era do governo de Volts, que pede para eles encontrarem o Arquiduque Tsaka, que estava desaparecido há algum tempo. Então eles vão em busca de informações de onde o Arquiduque poderia estar, perguntando para algumas pessoas do local. Eles descobrem que o Arquiduque era muito amado por seu povo e alegrava a todos com truques de mágica. Apesar disso, rolavam rumores que ele tinha se juntado ao Império Wurst, ou foi sequestrado por ele e estava adquirindo ferramentas para construir uma arma capaz de destruir o mundo, o que não batia com o perfil de uma pessoa gentil como todos diziam que ele era. Enquanto o grupo reunia todas as informações tentando entender o que estava acontecendo, uma menina observava eles de longe. Depois eles continuam em busca do paradeiro do Arquiduque enquanto são seguidos por essa menina, uma maga que fica invisível para conseguir seguir eles sem ser vista. Porém ela é atacada por alguns goblins, fazendo o grupo perceber sua presença. Eles protegem ela dos goblins e depois descobrem que aquela era a Lo, uma aluna de magia do Arquiduque. Ela explica que o Arquiduque era uma pessoa muito bondosa, mas depois que o Império chegou, ele começou a agir de maneira estranha até que simplesmente sumiu. E como estava preocupada com ele, quando viu que o grupo estava procurando por ele também, ela resolveu seguir a turma na esperança de conseguir informações sobre o paradeiro do seu amado mestre. Eles tranquilizam ela dizendo que vão achar ele, mas ela pede para ir junto na busca. Gray mostra onde eles poderiam começar e ela percebe que já tinham ido em todos os lugares, com exceção de uma
pedreira antiga, pois precisava de nave para ir até lá. Então o grupo parte junto com Lo na busca pelo Arquiduque até chegar na pedreira. Lá, Lo sente a magia do seu mestre e encontra uma entrada secreta, ficando animada por finalmente ter encontrado ele. Porém, ao entrarem no local, eles veem um lugar semelhante a um prédio de pesquisa onde Lyria sente algo estranho. Nesse momento, Drang e Storm voltam a aparecer, mas dessa vez eles estavam acompanhados do Conselheiro do Império, o Cavaleiro Negro, um dos 7 cavaleiros. Eles explicam que o Arquiduque pediu para eles financiarem uma pesquisa em conjunto, onde ele fundiria cristais primitivos em uma máquina, mas para isso precisaria dos poderes de Lyria, assim como uma outra menina que estava com um Cavaleiro Negro que se parecia com Lyria. Dizendo isso, eles vão embora e um monstro mecânico aparece, sendo controlado pela magia do Arquiduque. Lo tenta conversar com o Arquiduque através do monstro, porém ele não escuta ela, fazendo a pobre menina chorar. Para piorar, ele parece imune aos ataques do grupo, então eles fogem para um local onde o monstro mecânico não conseguia alcançar eles. Lo fica frustrada pelo Arquiduque não ter escutado ela, mas Lyria motiva para ela não desistir. Lyria também explica que estava sentindo uma voz chamando ela, então o grupo segue a voz até chegar no Arquiduque Tsaka, que de fato estava no local, porém parecia estranho e não parecia reconhecer Lo, desejando somente os poderes de Lyria para dar vida à sua máquina chamada Colossus. O Cavaleiro Negro, que observava tudo escondido, pede para a garota com poderes ativar Colossus, então o grupo ganha um novo monstro mecânico para derrotar, que era ainda maior e mais resistente aos ataques do que o outro. Lo tenta usar sua magia para deter ele, mas ele não é forte o bastante, porém Lyria esbarra nela e Lo consegue derrubar Colossus. Então juntas elas percebem que eram mais fortes e se unem conseguindo magia suficiente para cambalear Colossus, e o restante do grupo trabalha em equipe para conseguir virar o jogo. Ao comando do Arquiduque, Colossus tenta usar seu poder e incinerar eles, mas Lo derrota ela a tempo com sua magia de gelo. Ela vai até o Arquiduque e conversa com ele, fazendo finalmente ele se livrar do feitiço que estava e reconhecer Lo, mas nesse momento uma pedra gigante acaba caindo sobre eles. Mais tarde, com o Arquiduque desacordado, Lo conta que perdeu seus pais em uma pandemia, ficando sozinha até se encontrar com o Arquiduque, que alegrou ela com suas mágicas e desde então cuidou dela, fazendo ele ser como um pai para Lo. Lyria se emociona compreendendo Lo, já que ela não conheceu seus pais e sempre foi a Catalina que esteve com ela, e Lo anima ela com uma flor, como o Arquiduque fez com ela. Nesse momento o Arquiduque acorda. Ele explica que queria criar algum poder capaz de proteger seu povo, mas encontrou uma pessoa que deu uma espécie de fonte de poder, fazendo ele perder a consciência, e desde então a memória dele ficou confusa, e pede desculpas ao grupo por ter criado Colossus. Porém Lyria diz que no fundo Colossus tinha os sentimentos de proteção que ele desejou, pois foi ele quem protegeu ele e Lo da pedra que caiu neles, e em seguida Colossus concedeu um outro fragmento do mapa celeste. Ela mostra o fragmento e o Arquiduque diz que por algum motivo isso foi dado a ela, então é com ela que deve ficar. Em seguida, Gran e Lyria pega no fragmento e vê uma nova imagem que, pela descrição, Catalina percebe que se tratava da Ilha Auguste. Então no dia seguinte eles se preparam para partir para o novo destino, quando Lo aparece e diz que vai com eles na jornada, e assim o grupo ganha uma nova integrante na tripulação. No alto de uma montanha vemos duas jovens, Maria e Carva, explorando uma ruína cheia de armadilhas, onde Carva parece ser a que entende de armadilhas, porém parece se divertir bastante com elas. Enquanto isso, o grupo faz uma pequena pausa em uma ilha antes do seu destino para deixar Ciero e pegar suprimentos para a viagem. Porém, como forma de agradecer pela carona, Ciero diz que vai conseguir tudo o que eles precisam em alguns dias, e até lá eles poderiam explorar uma ruína que tem na ilha a pedido de um cliente. Como estavam à toa, o grupo topa a aventura, e assim eles chegam nas ruínas que vimos anteriormente. Lyria fica empolgada para explorar, mas o chão acaba desmoronando e ela quase cai. O grupo tenta ajudar, mas acaba piorando a situação, fazendo todo o chão desmoronar, e eles caem pelos ares com Gran e Lyria tentando se alcançar. Porém, eles são separados por túneis e a turma acaba sendo dividida em dois grupos. De um lado Gran, Lo e Rakan, e do outro Lyria, Catalina e Virn. Mas graças a Lyria e Gran compartilharem a mesma vida, o cabelo da Lyria começa literalmente a apontar a direção onde ele estava como uma bússola, enquanto Gran também sentia a direção que tinha que seguir para achar ela. De repente, uma enchente surge do nada de um dos túneis e Lo usa sua magia para proteger o grupo até a situação passar, enquanto o grupo de Lyria tinha que se proteger de diversas armadilhas. Depois de um longo tempo, cansada, Lyria fala que por mais que eles estivessem perto de Gran, parecia que ele estava se afastando. Catalina pensa que ele não conseguia sentir ela, mas Verne explica que isso era graças ao péssimo senso de direção, então a ligação não iria ajudar muito ele. Eles começam a conversar sobre Gran e Catalina comenta que acha muito solitário o pai dele ter feito uma viagem sozinho. Enquanto isso, no grupo de Gran, Lo e Rakan discute por ele a chamar de criança toda hora, e Gran acha graça dizendo que uma vez ele e Verne se perderam e começaram a discutir sem parar igual aos dois. Nesse momento eles escutam uma luta. Eram as duas garotas de antes, Maria e Carva, que ainda estavam dentro das ruínas, mas agora no lugar das armadilhas elas estavam enfrentando uma criatura gigante feita de areia que estava bloqueando a entrada do tesouro. Eles tentam dar um fim na criatura, mas ela se cura rapidamente. Então Gran
bola um plano. Ele chega perto da porta do tesouro, chamando a atenção da criatura para Lo conseguir criar uma bola de água gigante com sua magia, que o grupo explode e assim ficando mais fácil derrotar a criatura e conseguindo jogar um explosivo em sua boca que explode ela. Logo depois de derrotar a criatura, Lyria e o restante do grupo aparecem unindo a turma novamente, e assim a porta do tesouro se abre e lá eles veem diversas riquezas. No meio do tesouro, Gray encontra uma espada e pega ela, porém assim que ele retira completamente a espada, eles retornam de volta à superfície sem nada do lugar além de areia. Mais tarde, vemos Maria e Carva chateadas por terem perdido o tesouro, e como forma de ajudar, Gray oferece a espada que ele pegou, já que era tudo que sobrou do lugar, mas elas agradecem dizendo que ele já ajudou salvando o maior tesouro delas, que era uma outra. Enquanto isso, vemos que Pomen estava chegando perto de finalizar uma pesquisa do Império. Também vemos o sonho de Lyria. Ela tá em uma biblioteca e lá vê todos os seus amigos indo de base por uma garota, e para sua surpresa, quando a garota se vira, era a própria Lyria. Ela acorda assustada, mas Gray tranquiliza ela, dizendo que tinha sido somente um pesadelo. Em seguida, eles finalmente chegam ao destino na Ilha Auguste, a única ilha com o oceano. Depois, vendo Lo e Lyria juntas, Catalina comenta como fica feliz que Lyria finalmente conseguiu uma amiga da sua idade. Rakan aterrissa a nave no mar, fazendo ela pousar virando o navio. Chegando na beira da praia, eles admiram o local, mas estranham como estava vazio. E Lyria tem uma sensação ruim, pergunta se Gwen também estava sentindo. Ele diz que só estava sentindo um cheiro ruim e eles percebem que via de umas gosmas roxas. Nesse momento, aparece um cara dentro de um barco dizendo que aquela área é perigosa e que eles estavam queimando aquelas gosmas e por isso eles não podiam ficar ali. Então Rakan percebe que aquele era seu velho amigo Eugen. Ele conta que finalmente realizou seu sonho de viajar com a nave que passou a vida consertando. E Eugen pensa que aquela era a família de seu amigo, mas Rakan explica que eles são a tripulação de Gwen. No barco, a caminho da cidade, Rakan comenta que estranhou que Eugen não era mais viajante. Ele explica que infelizmente não tinha como continuar sendo viajante, pois estava tendo que ser um agente para lutar na guerra que a cidade estava sofrendo contra o Império West. Eles estavam poluindo a ilha com os experimentos, mesmo com a Ilha Auguste demonstrando estar insatisfeita, então uma guerra entre eles começou. Mas ele explica que felizmente eles tinham um guardião do mar Leviatã ao lado deles. Quando eles chegam na cidade, a turma fica impressionada com o lugar que foi todo construído em volta do oceano, e com a população tranquila, fazendo parecer que nem estavam em guerra. Depois Eugen explica que além da guerra, cada vez tem aparecido mais monstros perto da cidade, e por isso eles estavam com muitas pessoas feridas. Lo, vendo isso, corre para ajudar um deles, curando sua magia e pede para Eugen levar ela até os outros. Então ela vai curar eles junto com Vern. Como Eugen comenta também que embora estejam lutando em uma guerra, eles eram apenas civis, Catalina se oferece para ensinar algumas coisas. Já Rakan é levado para consertar alguns barcos que estavam precisando de reparos. Com isso, sobra somente Gwen e Lyria, que perguntam o que poderiam fazer para ajudar. Eugen explica que eles poderiam fazer compras juntos, pois existem muitas lojas espalhadas pela cidade. E além de ser uma tarefa demorada que eles ajudariam poupando tempo, era uma boa forma dos dois conhecerem a cidade. Então os dois saem super animados, conhecendo tudo ao redor e se divertindo fazendo as compras. No passeio, eles conhecem uma loja que vende frutos do mar. Como eles não conheciam a comida, o dono da loja oferece 2 para eles de cortesia e eles amam o sabor, pensando em voltar lá com o restante do grupo depois. Enquanto isso, Eugen conversa com Rakan. Ele pergunta o que houve com o amigo para deixar uma outra pessoa ser capitão da nave dos seus sonhos. E Rakan explica que percebeu que Gwen tinha o sonho de ser viajante e pensou em ajudar Gwen a realizar seu sonho. Nesse momento, Lo aparece dizendo que já terminou de curar todos, e Eugen chama ela pro jantar dizendo que estava sendo preparado por Catalina, mas logo ele descobre que foi uma péssima decisão da sua parte deixar ela encarregada disso, porque ela era um desastre na cozinha. Enquanto isso, Gwen continua as compras, enquanto Catalina vê uma loja de bijuterias feitas com coisas do mar. A moça da loja explica que dizem que cada peça vinha com uma bênção do guardião Leviatã, dependendo da cor. Algumas trazem saúde, outras dinheiro, entre outros. Até que Lyria vê uma linda presilha e pergunta qual bênção a cor azul dava. Nesse momento, Gwen vai até ela, ouvindo a moça dizer que a cor azul, por ser a mesma que a do oceano, representa a conexão profunda que eles tinham com o mar, como forma de unir o laço entre eles. Percebendo como Lyria gostou, Gwen compra a presilha para ela, que logo coloca no seu cabelo, dando charme no visual. Porém, vemos que a dupla estava sendo seguida por algumas pessoas. Lyria fica toda feliz com o presente e como começa a chover, eles fazem uma pausa. Gwen lembra que da última vez que eles fizeram compras, Lyria ganhou um diário e ela explica que escreve nele todos os dias para registrar os momentos das aventuras que eles viviam, já que eram memórias preciosas para ela. Percebendo como tinha muitas coisas para escrever sobre aquele dia, ela agradece Gwen pela presilha e eles percebem que parou de chover, e Lyria admira um arco-íris que se formou. Então Gwen diz que tinha faltado comprar somente mais uma coisa e pede para ela esperar ele ali, por ser uma coisa rápida de pegar. Ele vai correndo até a loja e no caminho uma garota misteriosa diz para ele tomar cuidado. Chegando na loja, ele espera pela mercadoria quando sente que algo estava errado. Ele corre até Lyria, mas quando volta percebe que não chegou a tempo. Ela já estava sendo capturada
capturada pelos homens que estavam seguindo os dois e um deles neutralizou Lyria com um cristal. Desesperado, Gwen começa a procurar por ela até ver ela saindo em um barco. Ele começa a seguir o barco, mas infelizmente eles conseguem escapar com a nossa querida Lyria. Quando Lyria encontra novamente com Paul Man, ela implora pra ele deixar ela voltar pros seus amigos, mas ele manipula ela dizendo que ela era como uma arma capaz de ferir e até mesmo eliminar, lembrando ela de uma memória que ela esqueceu, uma tragédia que ela já havia causado. Ele diz que se ela ficasse com seus amigos, eles acabariam eliminados, fazendo ela se lembrar do seu pesadelo. Depois de dizer tudo isso, ele ainda quebra a presilha que ela ganhou de Gwen em 1000 pedaços. Quando Gwen aparece para salvar Lyria, ela já tinha sido afetada pelas palavras de Pommen. Nesse momento, o monstro marinho aparece, o guardião do mar Leviatã. Ele destrói todas as naves do Império, obrigando Pommen a recuar, e após isso, quando o restante do grupo chega, Leviatã joga uma onda gigante que alaga todo o local. Porém, a turma é salva por vários cipós da mesma mulher chamada Rosetta, que disse pra Gwen tomar cuidado quando Lyria foi sequestrada, e ainda mesma que salvou eles do Drang Sturma anteriormente. Após esse estrago, Leviatã volta pro oceano, que escurece em seguida. Depois desse acontecimento, Lyria fica desmaiada e nem cura, nem médicos ou palavra dos amigos estavam fazendo ela acordar. Rosetta explica que isso não foi causado pelo Leviatã, e sim pela anormalidade de Lyria, que adormeceu para proteger eles de algo. Porém, Gwen conseguiria despertar ela devido à ligação deles. Mais tarde, Gwen conta pra Catalina o que tinha acontecido e explica que quando encontrou ela, ouviu Pommen dizendo que ela destruiria tudo como da outra vez. Lyria então conta que em uma das experiências que ela passou com o Império, ela invocou algo para algumas feras que não apenas eliminou elas, como também desintegrou todo o local. Após isso, eles decidiram manter Lyria confinada e Catalina encarregada de cuidar dela. Naquela época, Lyria parecia mais como uma máquina, porém Catalina percebe que ela apenas não sabia expressar suas emoções, então Catalina começou a ensinar coisas sobre o mundo e contar histórias, fazendo Lyria desejar ser livre, e assim Catalina resolveu libertar ela, como a gente viu no início da história. Catalina explica que a vida de Lyria praticamente começou depois que ela foi solta e conheceu Gwen, dizendo que ele não imagina como ele tem ajudado ela. Depois, Gwen conversa com Verne e diz que não sabe o que dizer pra Lyria ou o que ela estava sentindo naquele momento, percebendo que nunca tinha perguntado nada disso pra ela. Então Verne diz que como eles estão conectados, então ele era o único que poderia ajudar ela agora, dizendo que acredita que se ele conversar com Lyria, ela iria acordar. Nesse momento, Rosetta aparece e diz que sabe de uma criatura que pode ajudar Lyria. Então Gwen avisa pra Hakan e em seguida o grupo se reúne para embarcar para o próximo destino, junto com Rosetta, para encontrarem a criatura que poderia ajudar Lyria. Enquanto Lyria continua desacordada, revivendo o pesadelo de eliminar seus amigos, sentindo que ela foi feita para destruição, a turma finalmente chega ao local que Rosetta disse, uma floresta com uma árvore grande onde estava uma menina chamada Yggdrasil, que governa a floresta e poderia ajudar Lyria. Logo percebemos que Rosetta é bem próximo da garota. Ela explica que Yggdrasil iria colocar Gwen na memória de Lyria e cabia a ele encontrá-la e convencê-la de acordar. Antes dele ir, Law mostra que consertou a presilha quebrada junto com Verne e pede para ele entregar para Lyria. E assim Gwen entra nos pensamentos de Lyria. Ele encontra ela lendo alguns diários de memórias antigas que ela não se lembrava, porque queria esquecer o que tinha feito quando estava com o Império. Gwen, percebendo que ela estava se sentindo culpada, fala que a culpa não era dela e sim do próprio Império, mas ela não escuta e diz que atrapalhou a vida de todos, pois graças a ela, Catalina não era mais tenente. Ele foi abatido e agora estava ligado a ela e disse que era um fardo para eles, e por isso ela decidiu entregar o resto da sua vida para ele, e dessa forma ela iria deixar de existir. Gwen tenta impedir, implorando para ela não fazer isso, mas ela começa a tirar ele da sua memória. Porém a presilha acaba caindo e Gwen explica que Law e Verne tinham consertado, fazendo Lyria perceber como era especial para os seus amigos. Gwen diz que ela é quem mantém eles unidos, então Lyria aceita ir com ele e os dois saem da memória ruim de Lyria, e vem um arco-íris, igual da vez em que eles estavam fazendo compras, e os dois prometem ficar juntos para sempre, para protegerem um ao outro. E assim os dois acordam e todos ficam felizes em ver Lyria bem, mas nesse momento eles percebem que tinham companhia do Império. Era Pommen novamente, e dessa vez ele estava querendo usar a floresta para os seus experimentos. O grupo chega para impedir que ele cause mais destruição e ele tenta mexer com Lyria, chamando ela de destruição como da última vez, mas dessa vez ela não escuta, pois estava com seus amigos. Então Pommen usa diversas criaturas que cercam o grupo, mas felizmente todos conseguem lutar com a ajuda de Rosetta, e Lyria invoca Tiamat, que joga todos para longe com seu vento. Depois de solucionar o problema com o Império, Lyria diz que ouviu Leviatã dizendo para ela que queria proteger o mar e as pessoas da ilha, incluindo ela, mas infelizmente ele acabou perdendo o controle e agora precisava de ajuda, então o grupo parte de volta para a ilha. Lá, Leviatã estava atacando a cidade e para piorar ele acabou chamando vários monstros que se juntou a ele, fazendo a cidade ficar um caos. Quando o grupo chega, Eugene estava pronto para evacuar a cidade, mas Lyria explica que Leviatã estava precisando de ajuda e sem eles ele iria se perder. Então todos ajudam enfrentando os monstros para deixar o caminho até Leviatã livre para a turma
turma. Com isso, aparecem amigos antigos, como Maria e Carva, e ainda aparecem muitos outros que resolveram ajudar, fazendo a turma conhecer muita gente nova e cada um com uma habilidade. De repente, os monstros se reúnem mudando de ataque, e todos percebem que os monstros tinham recebido ordens de um deles, fazendo todos se formarem e ficarem sob ataque. Então Eugene vai para uma posição onde consegue atingir o líder, detendo todos os monstros. Após isso, restou ajudar Leviathan. Então, com a ajuda da Yggdrasil, que foi invocada por Lyria, ela empresta seu poder para Gran e ir até ele. Grey corre até lá e destrói um diamante que estava preso em Leviathan, o libertando. Eugene, vendo Leviathan a salvo, se lembra de quando sua filha sumiu durante 2 dias inteiros, e quando ele encontrou ela, viu Leviathan, percebendo que ele quem cuidou dela durante seu desaparecimento, e agradece a ele, pois graças à sua ajuda ela estava viva. Após isso, ele entra no colar de Lyria e entrega para ela um novo pedaço do mapa celeste. Porém, nesse momento, o Cavaleiro Negro aparece e a garotinha que fica com ele rouba o poder de Leviathan que estava no colar de Lyria. Ela pergunta se a menina era como ela, tentando entender mais sobre a origem do seu poder, mas ele não diz nada e vai embora sem dar respostas. Depois, o grupo comemora a vitória e a tranquilidade na cidade com todos que ajudaram a acalmar Leviathan. Eugene aparece e pede para fazer parte da tripulação deles, pois tem coisas importantes para resolver pelo mundo. Todos ficam bem animados com a ideia, então no dia seguinte, a turma que estava cada vez maior parte em busca de uma nova aventura. Após um tempo, vemos um mundo alternativo, mostrando como seria a aventura vivida se nosso protagonista fosse uma menina chamada Digita. O anime é inspirado em um jogo onde é possível escolher se o jogador vai jogar as aventuras com Gran ou com Digita, e o episódio é uma homenagem a essa personagem, onde mostra uma recapitulação do anime com Digita passando pelos acontecimentos com Lyria e o grupo, mostrando que nada mudou na história, inclusive a ligação que Lyria tem com a capitã. Percebemos também que agora, no presente, a tripulação havia aumentado bastante, com Rosetta e muitos outros fazendo parte dela, sendo a maioria quem ajudou eles a acalmar o Leviathan. Para descansarem depois dessas diversas aventuras exaustivas, a turma tira férias na praia perto de uma outra loja de Ciero, que parece ter lojas em todos os lugares do mundo. Lá elas compram um biquíni e depois relaxam em um dia de praia se divertindo nadando no mar, construindo um vir gigante na areia e jogando bola. Porém, Catalina continua com sua espada atenta, pois nunca se sabe quando o perigo poderia aparecer. Mas Rosetta tranquiliza ela, dizendo que o maior perigo de lá era se queimar. Mais tarde, Lyria, Digita e Lo percebem que as lojas do local, incluindo a de Ciero, estavam com problemas, pois estavam sem gelo para fabricar suas raspadinhas, já que o vendedor parou de vender gelo sem dar explicações. Então as três, junto com Vern, vão procurar saber o que aconteceu com a fabricação de gelo, e percebem que mais uma vez tinha a ver com o Império. A turma se reúne para deter eles e depois de mais uma luta eles conseguem um gelo para Ciero. E assim, depois de se divertirem mais um pouco com comida gostosa e fogos de artifício, a tripulação parte na nave enquanto Lyria anota suas novas lembranças com seus amigos e conhecimentos sobre o mundo no diário, ficando ansiosa pela próxima aventura. E galera, eu só tenho que agradecer vocês pelo apoio que vocês estão dando lá no nosso novo canal de filmes, que por sinal tá muito bom, com várias histórias e recomendações de filmes para vocês assistirem. Dá uma passada lá clicando no link aqui embaixo na descrição ou nos comentários para dar uma olhada e se inscrever, vocês vão curtir. E já deixa um gostei aqui embaixo nesse vídeo, e caso você ainda não for, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para receber os vídeos novos aqui, beleza? Valeu galera, se cuidem!